Bom, Expedição Mel Brasil em Terras Paulistas, município de Bragança Paulista. Nós estamos aqui com Jorge Gemuriman, na queijaria Laticínios Le Fromage. Jorge, obrigado por receber a Expedição Mel Brasil, é um prazer a gente poder estar aqui. Vamos lá para conhecer esse projeto? Opa, vamos lá, e seja bem-vindo. Vamos lá conhecendo aqui o projeto de produção de queijos finos à base de leite de cabra, conhecer muita história, muita dedicação nesse projeto. Ô Luciano, aqui é a nossa recepção de leite. Vocês podem ver que nós não temos o vaso de resfriamento, porque a gente recebe já o leite refrigerado do nosso parceiro, nós estamos com ele faz muito tempo, e no que a gente recebe ele, já pega, eu tenho uma bomba de transferência própria, né, que é de inox, a gente já pega, já coloca o filtro aqui, e manda o leite para dentro e vai para o pasteurizador. Já vai direto para o pasteurizador lá dentro. Já vai lá para dentro, onde você viu, pasteurizou, aí depois do processo. Então, é muito simples. Então, plataforma de recepção, e aqui, uma vez recebido o leite, você também faz todas as análises do leite antes de ele entrar em processo de produção. Exatamente. Lá para ver como é que está essa condição. Exatamente. Vamos mais um detalhe aqui da queijaria, aqui do Laticínio Le Fromage, para a gente entender essa recepção do leite que chega aqui nessa plataforma, da plataforma bombeada diretamente para a área interna da queijaria, onde passa pelo processo de pasteurização. Então, aqui nós temos o vestiário masculino e feminino, né? Inclusive tem ducha para tomar banho e tal, tudo aqui a gente guarda todos os equipamentos que a gente usa, que a gente troca frequentemente, lava. Aqui nós temos nosso almoxarifado principalmente de produtos, não de insumos, os insumos nós guardamos lá dentro. Nós temos o nosso almoxarifado lá dentro. Aqui nós temos a entrada principal da queijaria. Então nós temos esse bloqueio sanitário aqui, onde a gente lava as botas. E os tapetes ali, eles estão encharcados com sanitizante. E já está preparado? Já está preparado com sanitizante, então você sai daqui, passa nele e pronto, entra lá para dentro. Quer dizer, uma vez paramentado, você tem esse cuidado. Tem a barreira sanitária, você vai fazer a limpeza da bota, do calçado, higienização das mãos para ter acesso. E aqui fica fechado. Aqui normalmente fica fechado, entendeu? Você faz tudo isso aqui, você lava a sua bota aqui, lava a mão, né? Você lava a mão aqui, você já tem os produtos próprios também. Perfeito. Lava a mão aí, você passa aqui a bota no sanitizante e entra. Então a barreira sanitária efetivamente cumprindo todas as normativas, né? Exato. Dentro dessas boas práticas de fabricação. Exato. Aqui eu tenho as nossas manutenções preventivas também, no nosso laticínio, a sanitização geral, que a gente todo mês a gente faz, em todos os espaços, as trocas dos equipamentos. O controle de todo o processo, que te permite, inclusive, a anotação e a comprovação dessas boas práticas. Exato, né? Estamos conhecendo detalhes aqui na barreira sanitária, para a gente agora ter a oportunidade de ir lá para dentro, conhecer aqui o laticínio e os detalhes aqui da queijaria Le Fromage. Jorge, toda a indústria, né, e em especial a pequena indústria, não foge disso, o queijo artesanal, também tem um parâmetro, POPs que tem que ser cumpridos, inclusive com fluxo de produção, né? E esse detalhamento você teve o cuidado de trazer aqui para a sua empresa também, né? Então, o que deve se evitar na produção de alimentos, não só no laticínio e outro tipo de produto alimentar, é o fluxo cruzado, para evitar a contaminação. Então a gente desenvolveu uma coisa muito simples. O leite chega aqui, eu pasteurizo, eu faço o coalho, vocês podem ver como é simples. Eu moldo ele aqui, alguns queijos vão para a câmara fria, então ele faz essa volta aqui, outros vão para ser temperado, e depois eles partem por lá. A expedição não, no óculos já sai. No óculos ele sai para a expedição. Então não existe cruzamento, um fluxo muito simples e não é muito longo. Claro. Não é muito longo, é tudo curtinho, muito fácil, 1 a 2 pessoas trabalham tranquilamente aqui, entendeu? Então pasteuriza, ele faz um U aqui, depois ele vira e vai embora. E é fundamental, inclusive, em cada processo, em cada parte do fluxo, você tem os POPs, você tem todo o controle. Não só na produção, como higienização, limpeza, organização. Exatamente. Existe todo o processo a ser cumprido. Né? Exatamente. Todos os parâmetros, inclusive o ar-condicionado também, quando a gente liga, a gente tem um umidificador aqui da sala também, entendeu? Porque quando liga o ar-condicionado cai a umidade, entendeu? Então são todas as coisas que a gente tem que controlar para tentar manter um padrão de um tipo de queijo, porque nós temos muita mudança de temperatura aqui no inverno. Aqui, por exemplo, hoje, se você bobear, a temperatura chega a 28 graus aqui dentro. No inverno, chega a 14. Então, se você não ligar ar-condicionado, não ligar aquecedor, você não ligar o umidificador, é isso que a gente utiliza para tentar manter o parâmetro bem próximo, independente da época do ano.
Tem que ter essa padronização para que o produto tenha também essa regularidade de qualidade. Né? Exatamente, esse que é o objetivo principal. É manter um padrão de boa qualidade, entendeu? E falando aí da expedição, né, você tem o cuidado de todos os queijos com as embalagens, inclusive a queijaria ela é inspecionada, né? Você tem aqui o selo de inspeção municipal e agora já em fase final com o CISP artesanal. Isso, exatamente. E aí tem toda a parte também de embalagens, né? Quer dizer, sim. Esse queijinho, nós temos 2 tipos de queijo, né? Quer dizer, na verdade são mais tipos, mas depende da classificação. Nós temos uns que são de massa, que a gente chama massa Boursin, que são lática, e nós temos esses que são mofados, entendeu? O mais complicado, onde tem que ter mais cuidado, é na embalagem dos queijos mofados, que são queijos que respiram, que evoluem com o tempo. Então, por exemplo, a gente toma o cuidado de importar o papel. Então, vocês, por exemplo, não é barato. Essa folha a gente traz da França, entendeu? De um lado é parafinado e do outro não é, e existe microperfuração. Por quê? Porque a hora que vai embalar, o queijinho, principalmente quando ele sai daqui, vai para o empório, onde ele vai ser vendido, no varejista, ele continua evoluindo. É um queijo vivo, né? O que é isso? É lógico, tem maquinária. Então ele continua evoluindo. E se você não coloca numa embalagem adequada, aí você vai ter problema com a maturação dele. Então a gente toma muito cuidado nisso aí também, é onde, não só durante o processo de fabricação, mas o processo de embalagem e depois de estocagem no cliente, entendeu? São os detalhes aí que fazem toda a diferença, né? Que é cuidado não só na produção, nos parâmetros, na qualidade da matéria-prima, exato, mas a embalagem final que traz aí todo o diferencial, né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, até aqui eu tirei agora, eu estou fazendo o teste de novos papéis de embalagem. Já faz um mês, nós vamos até aproveitar hoje para degustar os queijinhos, para ver, então, porque nós estamos testando novos papéis, entendeu? E para ver se a gente pode mudar de um para outro, mas a gente não troca antes de ter certeza que o novo papel, ele... E esse processo é uma evolução constante, né, Jorge? Testar produtos, testar receitas, as embalagens, etc. Porque você tem todo esse cuidado, sempre que vai, seja lançar um novo queijo, ou trabalhar matéria-prima diferente, ou embalagem diferente, passa por todos os parâmetros aqui. Isso. Né? Nós temos muita dificuldade aqui, porque, veja bem, você importar um papel, é caro. Você, por exemplo, em 10 quilos vem apenas 1.500 folhas, entendeu? Então, você trazer de fora isso não é barato. Você tem um custo de logística também. Nossa, caríssimo, caríssimo. Então, e quando você recebe ele, você paga imposto não só do papel, mas do papel e do transporte junto, entendeu? Então, o que acontece? A gente está procurando alternativas no Brasil, mas nós não estamos ainda mudando antes de ter certeza que ele está surtindo efeito. Então, por isso aqui, nós vamos experimentar hoje para ver se deu certo. Então, os detalhes aí, né, da produção, recepção da matéria-prima, todos os detalhes da produção de cada tipo de queijo aqui, na expedição, a embalagem, efetivamente, com materiais adequados, com recipientes adequados, para que o queijo mantenha a qualidade para o cliente final. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Jorge, como a gente comentava, você tem feito um trabalho aqui com bastante detalhamento, com muito critério técnico e principalmente muita informação que te permite aí rastreabilidade, muita qualidade do queijo, né? Nós vamos ter a oportunidade de mostrar um desses detalhamentos que você está fazendo aqui, né? Ah, bom. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver, eu tenho 2 tipos de massa, uma diferente da outra. Essa é uma massa enzimática, que eu, no mesmo dia que eu pego o leite, eu faço o coalho e eu moldo no mesmo dia. Então ele cria o coalho, eu inoculando o coalho no leite,
Esse aqui, o coalho, ele se transforma em coalho, tá certo? Mas com a acidificação do leite. Então são mais do que 12 horas. Mas quando eu vou moldar, eu tenho que estar com um pH certo, porque se o pH não for o pH correto, o queijo, que esse queijo vai ser um tipo Boursin, ele não sai pastoso, ele sai borrachento. Então, por exemplo, é um parâmetro fundamental para você definir essa qualidade, né? Isso. Então, por exemplo, ele tem que estar em torno de 4,70, 4,80. Ó, ele está, por exemplo, em torno 5,83. Então, o que acontece? O coalho ainda não está com o pH correto para eu moldar. Se eu moldar agora, ele vai ficar borrachento. Então, ele não tem uma característica de um Boursin, que é aquela cremosidade, pastoso, e com uma acidificação, um gosto um pouquinho ácido. Então, eu não posso moldar agora. É um dos parâmetros que você tem que estar avaliando para estar no ponto certo, adequado, para você ter aquela qualidade. É um dos mais importantes, isso. Aqui, né? Entendeu? Então, eu vou ter que esperar um pouco, é que normalmente eu moldo lá para as 10 horas, deve ser 9 horas, e dentro de 1 hora as bactérias já estão trabalhando aí para o pH. Então, é o que eu digo, a gente é felizardo, né? Porque a gente tem aqui as bactérias trabalhando, não cobra da gente, estão aqui trabalhando. Estão fazendo a função, né? E aqui é um queijo, tá certo? Que também esse aqui da massa enzimática, que eu tenho que estar em torno de 5 para mim virar ele. E por que eu digo de pH 5? Porque é em torno desse pH que o queijo mantém a umidade correta. Entendeu? Se ele estiver muito abaixo, ele está muito ácido, então o soro sai muito. Se estiver muito acima, o soro deixa de sair. Então, eu vou medir o pH dele. Vou limpar aqui o meu... O pH dele tem que estar em torno de 5 e pouquinho. Para mim virar, ó. Esse aqui já trabalhou bem as bactérias, ó, 5 e 10. Então eu posso virar ele. Ele está no ponto para virar. Está no ponto para virar já. São detalhes importantes de monitoramento e que você tem essa frequência, isso é uma rotina na produção, né? Para todos os queijos são vários parâmetros, entre os quais esse que você está mostrando para a gente. E eu pego, por exemplo, aqui 509, eu pego aqui agora, que esse é o Camembert. Então eu anoto aqui, ó, 5,09. A temperatura ali, ó, temperatura tem em torno de 24 graus. Entendeu? E por que eu anoto tudo isso? Eu anoto porque aí a gente vai vendo como ele saiu a qualidade do queijo e depois escolhe o melhor parâmetro. Você com isso, você vai criando sempre um histórico da produção aqui que te permite sempre avaliar, né? E monitorar, acompanhar essa qualidade. Exatamente, Aí a gente sempre tenta chegar, é muito difícil para você fazer um queijo bom, é muito difícil porque são muitos parâmetros. Claro. Mas pelo menos se você entender a variabilidade de cada um, e o que impacta na variabilidade de cada um, aí a gente consegue pelo menos ir cercando e fazendo alguma coisa e tentar manter um padrão. É o que a gente está tentando. Então agora, por exemplo, ó, eu vou virar ele. Esse queijinho eu vou virar porque esse é o tipo Camembert, tá certo? Uhum. Eu uso, inclusive, para fazer o tipo Camembert, que são Camembert normalmente ele tem um peso entre 200 e 250 gramas. Eu uso esses moldezinhos, teve alguns moldes que eu trouxe da França e outros que eu comprei aqui mesmo no Brasil. Uhum. Entendeu? Então aqui eu estou virando. Ó, eu moldei ontem, né? Moldei ontem e é tudo manual, como vocês podem ver. Normalmente você começou a produção desse queijo Camembert ontem, né? Agora você está fazendo a viragem dele. Quanto tempo ele ainda fica antes de ir para resfriar? Hoje à tarde eu desmoldo, salgo ele, deixo secar até amanhã. Aí amanhã ele vai para a câmara fria, que eu vou mostrar para vocês. Perfeito. Mas também, aí tem outro detalhe que a gente tem que ficar esperto, é que nós estamos agora, hoje está previsto fazer uns 30 graus, então o que acontece? Aqui, mesmo que tenha aqui um teto que regula para que dentro do recinto não seja muito quente, mas vai esquentar e não pode passar a temperatura de 25 graus. Se passa de 25 graus, aí o soro sai muito. Entendeu? Aí assim fica mais rápido e o soro sai muito. Então eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Para estar controlando essa temperatura. A temperatura é importantíssima. São detalhes fundamentais aí para manter essa qualidade, esse padrão aqui, né? Então a gente está tendo a oportunidade de vir aqui com o Jorge, aqui na Queijaria Le Fromage, aqui em Bragança Paulista, a produção com queijo de leite de cabra, aqui desenformando aqui o queijo tipo Camembert. Nós vamos falar mais detalhes desse trabalho, desse processo sendo feito aqui, né?
na queijaria. Jorge, um outro cuidado, detalhe que você tem aqui, você tem um laboratório de controle de qualidade, desde a chegada da matéria-prima até a propriamente dita a expedição dos queijos, né? Você tem todo um histórico, uma rastreabilidade de todo o produto aqui, né? Exato. Então, você aqui, ó, você pode ver, nós temos um controle de recebimento do leite, né? Cada vez que chega o leite, eu anoto a quantidade de litro que chega, a temperatura que ele chegou, porque na realidade nós não temos cabra, mas eu compro de apenas um fornecedor que já está comigo faz muito tempo, Okay. que a gente conhece a qualidade, a gente visitou ele, a gente conhece o médico veterinário dele, a gente conhece como ele trata os animais. Então, quando chega aqui, o que é que a gente faz? Bom, a gente faz o tradicional, o teste do Ornick, a gente verifica a taxa de gordura, proteína, lactose, uma série de parâmetros que permitem a gente, eventualmente, fazer ajustes no processo. Okay. Porque você sabe muito bem que conforme o tempo, conforme o que você dá de ração para o animal, conforme a temperatura, sol, como se diz, o fisioquímico do leite, ele se altera. Muito. Muito, né? Principalmente em relação à alimentação, né? Tem uma relação direta, inclusive, com sólidos totais, né? Que para você é importante, é um parâmetro fundamental no rendimento. Aqui, exatamente, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? Então, a gente faz aqui, baseado, por exemplo, aqui, vocês podem ver aqui, ó, a gente teve aqui uma alteração aqui na taxa de congelamento, alguma coisa, baseado nisso a gente faz os ajustes no processo. Principalmente quando a relação entre gordura e proteína, a gente analisa, porque é isso que determina quanto vai sair de soro ou não. Então são coisas que a gente analisa, e a gente analisa também a quantidade de bactéria, claro, para saber se as boas práticas estão sendo praticadas no produtor de leite. Entendeu? Então, isso a gente faz análise também. É um controle desde a originação e em todo o processo de produção. Exatamente. Para garantir a qualidade do seu produto final. E garantir que não tenha risco para frente também, claro, entendeu? Então, não é só um controle assim do que eu vou produzir, do meu queijo, que não tenha contaminação que passe para frente, entendeu? Você que está acompanhando aqui a Expedição Bem Brasil, nós vamos ter oportunidade daqui a pouquinho de conversar com o Jorge e entender um pouco como esses parâmetros interferem aqui no rendimento dos queijos e, consequentemente, vai chegar um momento em que o produtor vai receber pela qualidade do leite, porque se essa qualidade não atender a indústria, certamente ele vai ser remunerado com valor menor, né, Jorge? Exatamente. Só para o produtor conhecer isso. Exatamente. Lá fora já é assim, né? Os grandes, por exemplo, as grandes empresas lá fora, a gente, antes de montar a queijaria, a gente trabalhou nos fabricantes de queijo lá fora. Eu fiz curso lá, fiz formação em escola, e lá o que eu notei é que os produtores, os grandes fabricantes, os grandes laticínios, eles pagam conforme a constituição fisioquímica, os sólidos do leite. Entendeu? Mais sólido paga mais, menos sólido paga menos. Então, acho que tem coisa que é coerente. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vendo aí mais detalhes aqui da queijaria Le Fromage, aqui em Bragança Paulista, com o produtor Jorge, nós vamos entender um pouco desse processo aqui. Então, aqui vocês estão vendo, nós temos duas câmaras frias, né? A câmara fria é um processo importantíssimo na fabricação de queijo, primeiro para manter a característica bacteriológica dele, ele tem que ter a maturação em torno de 10, 11, 12 graus, entendeu? Eu tenho duas câmaras frias, mas por que duas? Eu tenho essa, onde vocês vão ver eu tenho os queijos, e essa, na realidade, ela está com um backup. No caso de eu ter um problema aqui, eu já passo para cá, então é crítico você ter problema na câmara fria e você não ter uma alternativa para você transferir seus queijos. Você mantém sempre essa possibilidade. Né, essa segurança. A segurança aqui. Perfeito. Então aqui, ó, vocês vão ver, ó, nós estamos com o nosso queijinho aqui, eles estão maturando, eles estão, na realidade, o fungo, ele está se desenvolvendo, ó. Podem ver o funguinho branco que está se desenvolvendo. Esse é o camembert. Esse é o tipo camembert. Camembert. Entendeu? Aqui, ó. Essa aqui é a bush. Essa aqui é novinha, olha, eles foram produzidos semana passada, ó. Em média, quanto tempo de maturação ele fica aqui? E esse aqui é a piranha. Esses daqui, ó, que são de massa lática, esse é 2 semanas, 2, 3 semanas. O camembert são 3 a 4 semanas. Perfeito. Aqui, você já tem um camembert já que está pronto para venda. Ó. Ele já chegou no ponto. Ó, já chegou, ó, olha como é que ele está. Ele já está pronto para venda. E a câmara fria é fundamental, não só o controle de temperatura, como umidade, tem todas as características também, parâmetros importantes, né, Jorge? Tanto assim, ó, que você pode ver aqui, eu tenho um controle, um sensor de umidade, né? Eu tenho umidade porque ali, ó, vocês vão ver ali, ó,
Aqui, ó, a gente tem um controle de umidade, né, e lá de temperatura, porque ela tem que estar acima de 95. Se for abaixo de 95, o fungo não se desenvolve. E é fundamental esse controle, é um monitoramento permanente, constante. Permanente, Né? Tem que estar permanente. sempre- Não tem, aqui não tem o... As bactérias, elas são interessantes, bactérias e fungo, trabalhar com elas trabalham no fim de semana, não tem problema, só que você tem que dar água para ela e a temperatura que elas querem. Se não der isso para eles, Ela não vai trabalhar. Perfeito. Estamos vendo aqui os detalhes aqui da queijaria, Le Fromage aqui em Bragança Paulista. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora no pH, porque para você moldar, para que o queijo ele fique pastoso, a gente utiliza um processo que chama na França à la louche, vocês vão ver, é com uma colher, mas tem que estar também com o pH correto. Se não tiver com o pH correto, então eu vou medir agora para saber. E há pouco nós medimos, ele estava com 5,8, foi caindo, 5,8, né? tem que ser abaixo de 5. Se não for mais de 5, ó. Pronto. Está com 4,89. Quer dizer que as bactériazinhas trabalharam bem. Trabalharam bem. A conversão ela estava trabalhando. E esses são os detalhes, né, Jorge? Que é você monitorar, acompanhar. Para cada queijo tem características específicas de temperatura, de pH. Se eu tivesse, sabe aquela hora que você veio? Se eu tivesse moldado aquela hora, ele ia ficar borrachento. Não ia ficar com não, ia ficar borrachento. Aí você nota bem o que acontece. Borrachento aí, quando você coloca por fora o tempero, ele não absorve o tempero, entendeu? Ele cai o tempero. Aí muda completamente a qualidade do queijo. Muda completamente. Então temos a oportunidade de ver e agora nós vamos ver esse trabalho de informar esse queijo aqui, você vai ver. Né, com as características aqui que foram trabalhadas nessas formas que a gente está vendo aqui. A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar. Então, nós chegamos lá no pH correto para a gente moldar. Agora, como eu falei para vocês, são vários pequenos detalhes, né, para fazer o queijo final. E nós moldamos, a gente não soreia no saco, a gente soreia no molde. E quando você soreia no molde, ele fica mais úmido, ele fica mais pastoso, melhor. Inclusive na França, isso aqui chama louche. Então na França, quando você vai comprar queijo, aí tem lá moulé à la louche. Quando é moulé à la louche, pode comprar que é queijinho artesanal caprichado. E traz essa característica, né, dessa moldagem e de todo o processo artesanal, né? Aqui, ó, tá vendo? Agora, é trabalhoso? É. Com certeza. Mas olha, o que acontece? Aí depois, o soro... E aí nessas formas agora, a partir do momento que você transfere aqui, né, onde está a massa para a forma, quanto tempo ele fica agora na forma? Ele fica mais de 12 horas. 12 horas. Depois é que ele recebe aí os depois eu para desmoldo, aí eu salgo, aí depois ele vai para a câmara fria. Então, entendeu? Então aqui está no começo ainda. Claro, fase inicial ainda, tá bebê. Mas olha, você vê, tá vendo como ele está o coalho dele? Isso aqui não teve coalho não, isso aqui foi acidez, a própria acidez do leite. Dentro dessa característica, desse formato que você fez, que transforma nessa massa, né? É a acidez do leite que transforma ela nisso. E aí traz essa característica, né, Jorge, desse tipo de queijo, para esse formato, para esse queijo que você está preparando, ele tem, diferente daquele que nós vamos fazer a viragem, aqui já é outro processo. Exato. Mas olha... Então, até na hora de preencher o molde, você não pode fazer com lamelas grossas, tem que ser com lamela fina, porque aí soreia melhor, tem um monte de detalhes. São detalhes, né, efetivamente. Ó, tá vendo? São mais...
muitas empresas já jogam tudo ali e já passa. É o cuidado e o detalhe. Isso tudo está intrínseco aí, né, a esse resultado final dos queijos, que nós vamos ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco os detalhes de cada um desses queijos, né, e as características, principalmente, né, de sabor, de textura. E aqui você vê, ó, quando o soro está verdinho, esverdeado assim e transparente, é porque o soro está bom, não perdeu muita gordura. Também é uma característica. Você percebe, né, nessa experiência, nessa expertise ao longo do tempo, cada um desses detalhes você vai observando como é que está a situação e se ele está nos pontos. Quer dizer, o pH, é a coloração, a transparência do soro. E a experiência, né, Jorge? Aí é o dia a dia, né? Entendeu? E o queijeiro aqui sou eu, viu? Sou engenheiro que virou queijeiro, não tem empregado não. Quem faz o queijo sou eu. Fantástico. Esse trabalho aqui, Jorge Gemuleman, vendo aqui mais um processo de fabricação dos queijos artesanais com leite de cabra e os detalhes desse trabalho. Inclusive, você comentava conosco que essas formas você importou também na França, né? Não tem aqui, né? Não, as formas e o suporte, tá vendo? Tudo aqui, ó. Inclusive, ela tem de soleamento, ela sai, ela tem todo... Tudo isso, não parece, mas tudo isso ajuda na quantidade de soro que sai, na umidade que sai, tem uma série de coisinhas que ajuda, mas eu trouxe de lá. Eu fui fazer vários cursos que eu fiz, veio na mala. Entendeu? Então, veio trazendo aqui aos poucos, fazendo... Só não vim sentado em cima de volta. Então, perfeito, vendo mais esse detalhe desse trabalho com a produção de queijos artesanais aqui em Bragança Paulista, na queijaria Latino Le Fromage. É o Moulin à la Louche. Moulin à la Louche. A Louche, isso aqui é a Louche. Uma característica aí sendo feita desse queijo que leva todo o detalhamento da produção. Então, aqui nós estamos moldando chama pirâmide de Valencé, aquele queijinho que depois deu desmoldar e a gente passa um carvão. Ok. Então, esse aqui tem uma característica, como todos tem pequenos detalhes, e quando você vai moldar, você tem que moldar com umas pequenas lamelas, para ele sorear bem. Porque se você molda com um pedaço muito grande, ele fica muito úmido. Aí ele, como se diz, ele matura muito rápido, entendeu? E quando ele fica na gôndola do cliente, ele matura muito rápido, ele amolece muito rápido, entendeu? E é um queijo que, como ele tem carvão e o fungo desenvolve mais rápido, ele fica muito encorpado e se matura rápido. Então tem que são detalhes, né, João? Como você falava, quer dizer, para cada queijo, um detalhe da acidez, um detalhe da temperatura, né, a quantidade de massa que vai, né, a forma, o tamanho da massa na forma, tudo isso interfere aí no dia a dia. Né? Então, quem vai fazer curso, com a consultoria da gente, não precisa passar por todo esse meio, a gente já leva esse detalhe. E isso você apanhou lá atrás, né? Você aprendeu com a dor, né? Aprendeu fazendo realmente. E apanhei dos meus clientes também. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Fantástico. Então aí mais um formato, né? Formato de pirâmide, para outro tipo de queijo aqui produzido. Esse é o Pyramide de Valencé. Você sabe por que chama Pyramide de Valencé? Pirâmide? Isso aqui por que não tem a ponta, pirâmide? Não. Isso aqui é porque quando essa cidade de Valencé, quando Napoleão ele estava voltando lá da guerra, uma guerra que ele passou pelo Egito, ele perdeu a guerra, então a turma fazia isso aqui e tinha pirâmide. Então a turma falou, ele vai passar por aqui, vai lembrar da pirâmide e vai ficar nervoso. Vamos cortar a ponta aí, não vai parecer aqui, né? Essa é a história que eles contam, né? Então, Pirâmide de Valencé tem história também, né? Tem, a pirâmide. O queijo também é cultura. É uma oportunidade aqui de conhecermos esses detalhes aqui do Laticínio Queijaria Le Fromage, município de Bragança Paulista, com o produtor de queijos artesanais, Jorge Gemuleman. Então, Luciano, eu vou apresentar para vocês o espaço que nós criamos aqui do lado da queijaria, entendeu? Que é o espaço nosso de degustação. Na realidade, o objetivo principal que a gente criou esse espaço é para que as pessoas desmistificar um pouco o queijo de cabra. Perfeito. Na realidade, a gente abre aqui apenas no sábado, das 11 às 13 horas. Nós fazemos as degustações, são gratuitas, das 11 às 13 horas. Então, as pessoas podem experimentar todos os tipos de queijo que nós fabricamos, entendeu? Se quiserem comprar também, nós temos um pouquinho. Mas o objetivo principal, e quem fica aqui, na realidade, é minha esposa, porque ela conhece bem queijo, ela me ajuda a fabricar. Entendeu? O objetivo principal é que as pessoas possam conhecer o queijo de cabra.
entendeu? E não fiquem com aquele receio do queijo de cabra, daquele gosto encorpado, gosto cheiro de bode, e é isso. Quer dizer, um espaço dedicado aqui ao cliente, que ele pode vir experimentar os queijos, né, entender cada um dos queijos, a diferença, inclusive, né, sensorial, os sabores de queijos diferentes, e comprar os queijos, fundamentalmente também, exatamente. Né? E o que tem sido muito interessante, que a gente tem desenvolvido uma relação muito legal com nossos clientes que se tornaram parceiros. Tem uns que até trazem algumas garrafas de vinho, então eles degustam e já trazem o vinho, entendeu? Porque casa muito bem o queijo, claro, com o vinho. E lá a gente, além deles degustarem, a gente explica um pouquinho qual a diferença entre os queijos. Perfeito. A parte sensorial, o gosto, o paladar, aonde se come, como se come. Então, por exemplo, a gente explica que a gente faz alguns queijos que são mais pastosos, a gente explica como são os queijos de massa mole. Então, eles, além deles degustarem, eles saem daqui com uma noção básica, tá certo? Dos tipos de queijo, essas diferenças. Né? Das diferenças, exatamente. E é interessante, Jorge, mostrar, né, a qualidade dos queijos com leite de cabra, que são queijos, são iguarias de fato, né? Exatamente. E por trás de cada queijo desse tem muita história, muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação para chegar a um queijo desse. Né? É isso aí. E as pessoas, quando saem daqui, não saem com 1 quilo de queijo de cada tipo. Vocês podem ver, nós temos queijinhos que vão de 120, 140 gramas até no máximo 250 gramas. Que eu acho que até já é grande para ser um queijo de cabra. Mas são queijinhos pequenos, entendeu? Eles são porcionados aí para a pessoa levar, degustar em casa, com um amigo, dando uma mesa ali. E permite ele fazer um prato de queijos de diferentes gostos, texturas, entendeu? E as harmonizações com várias bebidas, né? Um vinho, uma cerveja artesanal, que é o exatamente, gosto, ao gosto do cliente, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui esse espaço dedicado, né, aqui na queijaria Le Fromage, aqui em Bragança Paulista. Para que você saiba, viu, Luciano, quando a gente começou a degustação, a gente fazia na plataforma de recebimento de leite. Então começou a vir bastante gente, ficou complicado, não tinha lugar. Por isso eles decidiram, vamos fazer um negócio. Claro. Aqui nós estamos na cidade, mas parece um sítio. Aí nós fizemos, vamos fazer aqui, parece um sítiozinho, parece a região de Provence, lá da França também. E nós acabamos de fazer isso para que as pessoas possam sentir bem aqui também, e à vontade. Fantástico. Estamos vendo aí detalhes aqui da queijaria Laticínios Le Fromage, né, aqui com o produtor dos queijos autorais, queijos finíssimos do leite de cabra, Jorge Gueman. Obrigado, Jorge. Vamos lá conhecer um pouco mais desses detalhes. Vamos. Nós vamos ficando por aqui. Você que acompanha a Expedição Ver Brasil, acompanhe o nosso dia a dia no Instagram e no Facebook e assista aos vídeos completos no canal do YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, para você acompanhar histórias como essa que nós vamos contar por esse Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.